Boa tarde, tudo bem? Então, hoje estamos aqui, eu e o Jeff, para conversar um pouquinho sobre o muito além do digital, os segredos para um RH 4.0. Então, o Jefferson, como a Rafaela já apresentou, é meu colega aqui, nós trabalhamos na equipe de apresentação de visão de solução da Metadados, e ele é consultor, então, de recursos humanos com mais de 10 anos de experiência, com certeza aí vai agregar bastante informações para a gente. Boa tarde, Lu. Boa tarde, pessoal. A Lu, então, minha colega, né, trabalha mais de 20 anos na área, com certeza vai contribuir bastante aí com alguns insights que possam ajudá-los a ter ideias, né, processos para que a gente consiga trabalhar, então, RH 4.0 dentro das nossas organizações. Isso aí. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho de como a gente está, né? Então, qual é o momento que estamos? O Felipe abordou bastante aí, trouxe toda um cronograma, trazendo desde a Revolução Industrial e tudo mais, mas o que a gente quer falar, então, relacionado aí a vivemos um mundo cheio de desafios e possibilidades. Então, realmente, aí a gente traz aquele conceito empresarial do mundo VUCA, que surgiu em meados de 90, para explicar sobre essa dinâmica nova que o mundo estava vivendo pós-Guerra Fria. E o contexto realmente era de bastante instabilidades, uma parte de insegurança mundial, transformações rápidas e também uma forte presença tecnológica. E daí veio a pandemia. E em 2020, começamos a falar então do mundo Bunny, que na verdade foi criado por um antropólogo, esse nome, e é considerado na verdade uma evolução natural do mundo VUCA, pois ele reflete exatamente essa realidade que estamos vivendo na sociedade por conta dessa pandemia. E esse cenário ele está um pouco mais frágil, mais ansioso, não linear e incompreensível. E por tudo isso, nós não conseguimos mais efetuar planejamentos a longo prazo e com muita segurança, porque as coisas estão bastante instáveis. Então, a gente tem que realmente pensar no RH com momentos mais rápidos, de repente semestral, porque as mudanças estão cada vez mais rápidas e constantes. E elas acabam provocando alterações no ambiente global. E, principalmente, está inserida essa constância de mudanças, está inserido nas práticas administrativas. Então, a gente tem influência constantes de fatores macroeconômicos, como a política, a questão de crises, conflitos de interesses, questões de saúde, como a gente bem viu, a gente se viu de um dia para o outro trancados em casa, né? E tudo isso acabou interferindo. E o ano passado, e inclusive esse ano, com as renovações, a gente viu quantas medidas provisórias nós do RH tivemos que nos adaptar, tanto como empresa de software, como nós aqui na ponta. Eu digo nós porque eu realmente vivi bastante tempo de RH. Então, alterações de legislação, inclusive agora a alteração de novo layout de e-social. Então, tudo isso faz com que a gente perceba cada vez mais o quanto é importante que a gente esteja sempre revisitando os nossos planejamentos por essas questões todas instáveis que estão acontecendo. E presenciamos também, além dessas mudanças, e também foi algo que o Felipe trouxe na fala dele, presenciamos conflitos de gerações em diversas áreas, e principalmente no trabalho. E esse conflito de gerações, a gente pode enxergar de duas maneiras, como tudo na vida, né? A gente tem escolhas. Então, a gente pode enxergar como um problema ou como uma oportunidade. Se a gente souber como usar, é muito interessante termos pessoas com visões diferentes, que nasceram em épocas distintas, né? E que podem trabalhar de uma maneira muito bacana. E a gente tem um exemplo aqui, nessa palestra. Então, assim, o Felipe até falou, eu sou da geração X, mas estou em outra geração. Eu também sou da geração X e sou de 76. E aí nós temos o exemplo aqui do Jeff, que ele é geração Y.
E eu acho que nesse contexto de trabalharmos junto, mesmo tendo visões diferentes, mesmo de nós termos vivido histórias diferentes que nos trazem comportamentos distintos, nessa época de transição aonde eu tenho que trazer um pouco mais de inovação, o Jeff me completa muito, porque nesse contexto ele acaba me influenciando. E que eu acho que isso que é bastante importante. É importante nós, de gerações mais passadas, estar nos conectando ao novo, mas é importante que o Jeff tenha um ponto-chave, que é a questão de respeitar o legado. Então, acho que essa questão do respeitar o legado é algo, assim, muito bacana, é muito importante. Nós estamos numa empresa com mais de 35 anos de vivência, e a gente respeita muito a história da Metadados. E eu acho que o Jeff pode completar um pouquinho aí a minha fala, falando um pouquinho dessa mistura das nossas gerações. Exatamente, Lu. Quando a gente para analisar o nosso dia a dia, né, essa troca constante ela é muito importante, né? Em certos momentos a tua experiência contribui muito para que as minhas entregas aconteçam de forma mais adequada, assim como em certos momentos a minha desejo de criar algo diferente, de trabalhar com uma proposta um pouco mais inovadora, acaba contribuindo para que a gente tenha ideias, né? E isso seja melhore cada vez mais os resultados do nosso trabalho. Pessoal, a pandemia transformou hábitos, rotinas e conexões, né? Desde 2020, ali, março, quando tudo começou a acontecer, principalmente no Brasil, né? Vamos falar do cenário nacional, a gente percebeu que as mudanças, elas passaram a acontecer de forma mais constante, né? Um dia, vou falar da realidade de São Paulo, né? Um dia a gente pode tranquilamente ir ao trabalho, no outro dia já tem uma série de restrições, e isso acaba fazendo com que o contexto dentro das organizações ele seja totalmente diferente. A gente já não consegue mais se basear, como a gente já comentou até então, né? O planejamento ele já não consegue ser baseado em uma questão de longo prazo. A gente tem contextos aí em que eu posso reduzir o meu quadro simplesmente por uma questão de atestados, né, da minha equipe, e isso eu tenho que saber lidar com essa condição. Então, a gente teve uma mudança no formato em que a gente trabalha, no formato de comunicação, no formato em que nós passamos essa informação adiante, essa comunicação adiante, né? E o RH, por meio dessa condição, a área de gestão de pessoas, a área de recursos humanos, ela acabou recebendo muito mais voz. E a gente passa a se tornar cada vez mais protagonistas nesse processo de transição, nesse processo de adaptação às mudanças. E aí a gente vai trazer aqui um pouquinho do RH 4.0 como uma ferramenta para contribuir, né, com esse papel que o RH tem, com esse papel que o RH precisa exercer no dia a dia, de forma a cada vez ter mais relevância dentro das organizações. Então, o Felipe comentou muito a respeito dessa transição da quarta revolução industrial, isso fica muito legal, né, principalmente para quem conseguiu acompanhar, e isso tem total relação com a evolução tecnológica, o avanço da tecnologia e toda essa condição. E quando a gente traz para o RH essa realidade, os processos da área sendo adaptadas a essa nova condição. Aí vem contextos, por exemplo, como automação de processo, né? Vamos falar aí de questões que passam a ser digitalizadas, antes eram processos mais manuais e assim por diante. Então, é muito importante que a gente consiga analisar, né? Já falando de uma transição para um RH 4.0, de uma proposta em que a gente tem um RH mais digital, a gente precisa observar se as nossas organizações estão prontas para isso, né? Para que a gente consiga trabalhar essa transição, para que a gente consiga realmente preparar o meio de campo, né? Preparar o nosso campo para que essas ações elas sejam realidade e não só mais planos ou ideias, desejos em geral. E inovação, esse processo de
transição, ele está totalmente vinculado a pessoas. Ele não é um processo que depende apenas, né, de ferramentas de trabalho, apenas de tecnologia. O Maurício trouxe bastante esse contexto, né, decisão, negócio, né, essa possibilidade da gente tomar ação por meio dos dados que nós temos, né, as ferramentas de trabalho que nós temos, são extremamente, esse processo de a gente colocar em prática depende inteiramente de gente, depende inteiramente de pessoas. E aqui a gente vai trazer essas características do RH digital, né? Falamos de 4.0 e o que efetivamente seria, né, no nosso dia a dia. Poderíamos citar, por exemplo, uma realidade de aplicar aí uma requisição de pessoal, né? Falando de forma um pouco mais prática no departamento pessoal. Tempos atrás, para a gente trabalhar uma requisição de uma vaga, a gente tratava, então, de um documento físico que possivelmente ia passar por assinatura de vários profissionais, né, e um documento realmente que seria impresso, ele teria que ter toda uma confidencialidade, ele teria que ser guardado para que a gente pudesse passar por cada um dos profissionais que fizesse esse processo de aprovação, e aí sim, através do momento que a gente tivesse todas as assinaturas desse documento, é que a gente trataria como uma requisição aprovada e a gente daria início, de repente, a uma vaga nesse sentido. E aí, quando a gente traz para um contexto atual, muitas empresas já trabalham com formato em que essa assinatura física é abolida, né? Então, a gente não está mais tratando de um recurso que depende de uma intervenção aí da presença física do nosso diretor, por exemplo. Então, a gente otimizando processos como esse, a gente já está colocando a tecnologia como um processo que faz parte do nosso dia a dia, né? Uma ferramenta que nos dá a capacidade de ser mais produtivos no nosso trabalho. E aí a gente vai trazer contextos, por exemplo, como autoatendimento, né? Muitos dos nossos clientes, por exemplo, já utilizam um recurso de ter um aplicativo para o pessoal fazer solicitação de marcação, visualização de espelho de ponto, né, visualização do recibo de pagamento e, inclusive, questões como a gente trouxe até agora, né, cultura analítica, né, a possibilidade dos gestores terem acesso a dashboards, indicadores que dão a possibilidade de acompanhar os resultados e tomarem as melhores decisões baseado a isso. Então, a tecnologia associada ao nosso conhecimento de negócio, a nossa realidade no dia a dia, faz com que a gente tenha um RH 4.0 efetivamente, um RH digital. Isso mesmo. E trazendo todas essas informações aí desse RH digital, a gente tem que lembrar que o RH promove mudanças. E como que a gente faz isso? A gente do RH somos as pessoas que mais conhecemos a cultura da empresa, a estrutura, conhecemos de fato as pessoas junto com os líderes, é claro, né? E tudo isso através de dados, através de pesquisa de clima, a partir de pesquisa de benefícios e até naquele bate-boca que a gente faz, né? Quando a gente vai entregar lá alguma coisa no setor, enfim, que a gente tem que fazer uma palavrinha com o líder, a gente acaba até buscando, enfim, como é que está o clima daquele setor específico. Então, o que é importante destacar aqui? Sim, a gente tem que promover mudanças, e as mudanças, na verdade, são mudanças de comportamento e mudanças de atitude. Só que a gente tem que promover mudanças pensando sempre em deixar um ambiente com uma segurança psicológica. Por quê? Todo ser humano, ele tem medo, pode ter uma ansiedade em relação à mudança. Na verdade, muitos são os sentimentos. Pessoas que podem ter mais um sentido de medo, ansiedade, ficar um pouco para trás, né? Eu diria assim, um pé atrás sobre a mudança, mas para outros também pode gerar uma expectativa, uma vibração, um entusiasmo. Então, o que é importante nesse processo todo? É realmente trazer mudanças de uma forma segura, para que as pessoas se sintam à vontade de errar, porque o que acontece? Se eu tiver medo da mudança, eu vou ter medo de errar, e isso eu não posso deixar que aconteça.
Então, aqui a gente acaba reafirmando que as pessoas precisam ser capazes de influenciar positivamente outras pessoas no dia a dia, e isso tem que iniciar no RH. Tá? Então, essas pessoas do RH que podem promover toda essa segurança são pessoas que realmente influenciam positivamente no dia a dia de outras pessoas. E como é que a gente consegue iniciar esse processo de transformação? Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que se ater aqui é uma reflexão. Então, assim, eu cobro inovação, eu cobro mudança das outras pessoas. E como é que isso está para mim? Eu estou preparada para enfrentar uma mudança? Então, acho que o pensar no eu, pensar em cada pessoa, em cada indivíduo, é muito importante, porque para a gente tomar decisões, para a gente, enfim, não só decidir como empresa, mas decidir na nossa vida pessoal, a gente tem que ter muito essa ideia. Eu quero mudar, vai ter impacto. E a mudança pode ter impacto, como eu falei antes, né, positivos, impactos não tão positivos, mas é uma mudança, e são escolhas que a gente realmente tem que tomar. Então, eu acho que é bem bacana aí a gente deixar um ambiente seguro, para que as pessoas não fiquem presas à questão do julgamento. É importante que não tenhamos esse medo de errar, tá? E também não tenhamos medo de mostrar as nossas fraquezas, porque nesse momento de estar se experimentando é que realmente a gente consegue entrar no processo de transformação. E a questão da mudança da cultura da empresa e também no RH, como é que começa? Então, acho que isso já foi abordado, assim, desde o início, lá quando o Felipe e o Maurício vinham falando, né, que realmente a gente tem que se conectar ao novo, e tem todas essas tecnologias que a gente tem que aprimorar, e daí o Jefferson traz também, nessa questão do RH digital, a gente tem muitos clientes que falam sobre isso. Ah, mas acontece que a gente agora vai ter que aplicar um produto novo em aplicativo, autoatendimento, será que o pessoal vai conseguir? E eu acho que isso tudo faz parte de um processo gradativo, que as empresas vão fazendo de forma muito, não tão lenta, mas tem que ser gradativa. Por quê? Eu não posso simplesmente pegar, rasgar o que a gente tem do passado, até porque existem empresas muito conservadoras e que precisam ter a sua tradição respeitada, e daí eu volto a falar a questão do legado, a história precisa ser valorizada sempre, mas a gente tem que trazer as nossas equipes de RH, e principalmente a equipe como um todo da empresa, para essa mudança, para essa transformação. E aí a gente tem exemplos que falam, mas eu não sei como fazer, faz aos poucos, mas faça sempre. Então, essa mudança ela vai acontecer de forma gradativa, mas a gente vai ter que ser muito estratégico, a gente vai ter que ser muito criativo, e também a gente vai ter que fazer um trabalho de conscientização de todas essas pessoas. E quem tem a capacidade de influenciar para que tudo isso aconteça, e quem tem esse poder, na verdade, são as pessoas de RH. Exato, Lu. E aí, quando a gente traz esse contexto, né, de transição, de mudança, de transformação, a liderança, como todos nós sabemos, tem um papel fundamental. A liderança, ela vai ser realmente quem vai conseguir ter a capacidade de influenciar, de inspirar outras pessoas, né? E o Marcus Buckingham, no artigo O que fazem os grandes líderes, ele fala sobre várias características muito interessantes dos líderes, né? E ele dá uma ênfase principal para os líderes que atingem resultados. Esses líderes que atingem resultados, eles sempre têm uma característica comum, que é conseguir usar as pessoas certas nos lugares certos, né? É muito óbvio a gente falar a respeito disso, porque é o principal desafio, digamos assim, para um gestor, identificar essas questões, né? Como é que eu vou utilizar o melhor das pessoas no meu dia a dia? É um desafio de muita sensibilidade, digamos assim. Só que, para que a gente possa
colocar isso de forma um pouco mais eficiente, digamos assim, é importante que a gente faça 3 perguntas. Essas 3 perguntas estão nesse artigo especificamente, né? Quais são os pontos fortes? E aí a gente pode até analisar, enquanto RH, para que a gente possa selecionar e trabalhar a capacitação desses líderes, né? Falando aqui no nosso dia a dia, quais são os pontos fortes desse líder, dessa pessoa, né? Quais são os gatilhos que ativam esses pontos fortes? Como eu posso estimular? Eu vou dar um exemplo prático aqui, né? Pessoas que são instigadas, digamos assim, a terem melhor performance através de desafios, né? Então, eu coloco grandes desafios para essas pessoas e aí, através disso, eu consigo extrair o melhor dela, mesmo que ela erre, mesmo que ela cometa equívocos nesse processo, a gente sabe que isso faz com que haja um crescimento, né? E outra pergunta que a gente tem que fazer é qual que é o estilo de aprendizagem dessa pessoa? Como a melhor forma dela aprender, né? Tem pessoas que vão se desenvolver melhor apenas na teoria, né? Apenas com conceitos elas conseguem compreender e trabalhar isso de forma muito prática no seu dia a dia, ter uma melhora de performance, e tem outras pessoas que vão precisar um pouquinho mais de uma aplicação prática, algumas vão ter um pouquinho mais de facilidade com recursos visuais, outras com recursos auditivos, e assim por diante. Então, como a gente pode aplicar esse processo de transformação, né? Já foi comentado muito a respeito disso na palestra anterior, mas a gente quer trazer aqui, agregar um pouquinho mais nesse sentido, tá? De que a gente pode utilizar alguns mecanismos no dia a dia para que isso possa acontecer de forma prática dentro de cada empresa, né, de cada organização aqui. E a gente pode, através de algumas ações, tirar esses planos do papel, conseguir efetivar isso no nosso dia a dia. E uma das propostas que a gente traz aqui para reflexão é criar equipe de inovação, né? Eventualmente a gente criar comitês, a gente criar grupos que vão focar nesse processo de inovação, podem realmente contribuir. Né? Essas pessoas, o Maurício trouxe muito essa reflexão ali, né, de qual é a diversidade efetivamente. A gente tem um olhar muito sensível nesse sentido, é extremamente importante para que a gente possa desenvolver ideias, né, e dessas ideias dar sequência, né? Então, esses grupos vão precisar de autonomia, esses grupos vão precisar realmente de um espaço seguro, como a Lu comentou até então, para que essas ideias sejam colocadas em prática. Isso. E também, só voltando um pouquinho aqui na questão de equipes de inovação, o Maurício abordou realmente, assim, o quanto é importante a gente trazer pessoas que tenham potenciais. E isso não significa que tem que ser só pessoas de TI, pessoas, enfim, de inovação, criar um grupo de pessoas de inovação. Eu acho que ele colocou muito bem que dados são importantes, mas quem faz toda essa movimentação, quem vai fazer essa extração de informação de dados e realmente fazer com que isso efetivamente aconteça dentro da empresa são as pessoas. E aí vem essa parte da equipe de RH e de equipes não só de RH, mas equipes, enfim, que possam vir a influenciar e a inspirar outras pessoas. E por isso que a gente traz essa questão do valorize pessoas com alto potencial. Eu e o Jefferson estava vendo, tem várias pesquisas que falam que existe um percentual de pessoas que possuem capacidade para realizar grandes entregas, mas esse grupo é relativamente pequeno no universo da organização. E também é de suma importância a gente conseguir identificar essas pessoas, desenvolver essas pessoas, como então os palestrantes antes também falaram, e dar voz a essas pessoas. Então, acho que o que é bastante importante a gente fazer é olhar para dentro da organização. Quando a gente vai criar essas equipes de inovação, não quer dizer que a gente agora eu vou contratar pessoas diferentes. Não. A gente tem que olhar para cada das pessoas de cada equipe, enxergar e dar aquele gatilho para o líder que a gente falou, de que o líder, a gente tem que potencializar a essência dele,
E esse líder também ele tem que ter a capacidade de enxergar dentro da sua equipe essas pessoas com esse potencial, porque são essas pessoas que de fato vão conseguir gerar a transformação. Não é uma única pessoa. Então, se uma única pessoa vai tentar fazer a transformação, pode ser considerado até um maluco lá no meio da empresa que só fala coisa diferente e que ninguém entende. Então, não é isso. A ideia realmente é que essas pessoas elas tenham um poder de influência. E aqui também é importante a gente resgatar aquelas 3 perguntas do artigo que o Jefferson falou, que ele fala, então, que quais são os pontos fortes de cada uma dessas pessoas, mas principalmente quais são os gatilhos que ativam esses pontos fortes, e como a gente pode saber o estilo de aprendizagem de cada pessoa, porque cada pessoa é diferente. Então, eu posso aprender de uma forma, o Jefferson de outra, então é muito importante a gente olhar para o nosso contexto, para o nosso pessoal interno, para a nossa organização, identificar essas pessoas, desenvolvê-las e dar voz. Exato, Lu. E trazendo para um contexto ali em que o Maurício evidenciou muito bem, né? O profissional ali, o cientista de dados, ele é um unicórnio, né? A gente vai ter realmente que adaptar essas potencialidades, né? De cada profissional. Vai ter alguém com conhecimento de negócio, alguém com conhecimento de tecnologia, né? Esses grupos de inovação, eles sempre vão ter aptidões específicas. Isso faz todo sentido para que as ideias elas fluam de uma forma muito interessante, né? E quem sabe, através daquilo que o Felipe mostrou para a gente, daquele gráfico em que a evolução ela acontece de forma gradativa, mas em algum momento a gente pode deixar o fator VUCA influenciar diretamente, né? A gente tem, então, um cenário ali muito bacana em que, de repente, uma ideia pode ser uma inovação transformacional, né, dentro da nossa organização, e isso faça com que a gente tenha um boom aí no nosso processo, nos nossos resultados como um todo. Para que isso aconteça de forma interessante, é muito importante que a gente tenha constância, né, que a gente tenha sempre a perspectiva de que os erros vão acontecer e nem por isso a gente deve esmorecer, a gente deve desistir desse processo. E aí, quando a gente fala dessa característica de constância, né, eu provoco aqui a Lu a trazer para vocês um pouquinho do quanto é importante, né, Lu, a gente ter o olhar no objetivo final. E aí um exemplo de cotidiano para a gente explica aí um pouquinho como é que é o dia a dia com as crianças. É isso aí, então também posso me apresentar aqui, então além de ser a Luciane profissional aqui da Metadados, eu também sou mãe, então acredito que tenham pessoas aí que estejam assistindo a palestra que me conhecem, sou a mãe do Rafa, de 10 anos, e da Gabi, de 5 anos. Então, essa questão da constância, sendo mãe, é um trabalho diário. Então, um exemplo que eu tenho, assim, bem bacana, a Gabi está fazendo um trabalhinho na escola referente a preservação do ambiente, enfim, por causa do mês, né, que a gente tem esse cuidado com o meio ambiente. E aí ela trouxe para casa o trabalhinho, todo o desenho dela, e ela falou assim: mãe, sabia que a gente não pode jogar lixo na rua? Sabia que a natureza não gosta de receber lixo? Então, é bacana, é algo que eles aprendem, claro, na escola, de maneira mais lúdica, mas em casa, eu tenho que estar toda hora explicando para eles: esse aqui é o plástico é no lixo lá da área de serviço, então a gente colocou lá na área de serviço uma lata grande, né, eu diria, de lixo, lá onde onde é que as crianças vão colocar o lixo seletivo, na cozinha tem o lixo orgânico, e não é só falar, a gente também tem que dar o exemplo, né, então além de estar falando sobre essa questão, cuidado, vocês botaram o lixo no lugar errado, essa constância que a gente fala, ela acaba acontecendo no dia a dia. E outro exemplo que também deve ter várias mães aí me escutando, né, e a gente convivendo com esse home office acaba misturando um pouquinho as coisas, e aí tem o Rafael aí que está no 5º ano, e aí todo dia a gente tem que
conversar, enfim, né, mesmo sabendo das responsabilidades de cada um, a gente tem que dizer, daí, Rafa, tá tudo certo com os temas, não ficou nenhuma pendência, amanhã tu tem prova, como é que tá os estudos, e se a gente não tiver uma constância de conversa e de, não é uma maneira, é uma maneira de cobrar, mas na verdade é uma maneira de acompanhar, a gente vai chegar lá no final do ano e pode se surpreender, e daí essa surpresa pode não ser tão grata, então a gente acaba tendo essa constância realmente com os filhos aí no nosso dia a dia. Exato, né, Lu? Quando a gente olha para um objetivo final, que é vê-los prontos aí para o mercado de trabalho, vê-los prontos como seres humanos, né? E isso acaba se tornando muito mais fácil, aquele processo que ali, aquele momento, que é uma dor para a gente, acaba não sendo tão difícil quando a gente olha para o objetivo final. E da mesma forma, a gente deve encaixar isso no nosso contexto profissional, né? Vamos falar aí de uma realidade em que eu quero transformar a realidade do meu RH, eu quero transformar a realidade da minha empresa como um todo, não fica, né, preso ao RH. Eu tenho a necessidade, então, de manter esse meu foco. Vamos falar aí também, eu tenho objetivo pessoal de perder peso, né? Não adianta eu pegar em 8 horas e me dedicar loucamente, né? Não vai ter o mesmo resultado de 30 minutinhos por dia eu me dedicar a uma atividade física, eu me dedicar, de repente, a controlar minha alimentação em alguns momentos e assim por diante. Eu tenho o objetivo de fazer uma viagem para fora, né, para o exterior. O custo é alto, então eu preciso ter disciplina, né, em relação às minhas finanças. Então, o processo realmente, né, de a gente atingir resultados, ele o resultado de pequenas ações ao longo do nosso dia a dia. A vida é uma constância efetivamente, né? Verdade. E isso vai acontecer também na questão de mudança de cultura, né? E aí, então, para pensar, eu acho que é algo que é bastante importante, assim, a gente destacar, e que somos aí, não deixamos nossas emoções de lado quando a gente coloca que é a camisa da Metadados, né? Nós somos realmente seres únicos, que a gente tem emoções, a gente tem problemas, a gente tem características pessoais, né? E que principalmente nesse cenário atual aí, onde a gente se encontrou diferente de um dia para o outro, enfim, muitas pessoas trabalhando home office como nós dois, né, e a gente percebe, assim, o quanto é importante a gente respeitar, ter empatia e poder conviver aí também com essas questões particulares das pessoas, respeitando o profissional sempre. Porque no fim de tudo, continuamos sendo humanos. Então, acho que essa é a mensagem final que nós gostaríamos de deixar, né, Jefferson, para que a gente sempre perceba de que tudo que a gente quer transformar, mudar nas empresas, a gente tem que sim colocar o ser humano em primeiro lugar. É isso, obrigado pessoal pelo tempo de vocês e até logo.